E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma explicação técnica, uma produção exclusiva da Ford College. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, o nosso foco é descobrir como adaptar e evoluir nossos sistemas de integração e entregas contínuas. A gente pode pensar nesse processo todo como uma grande atualização na planta de uma fábrica. Na nossa análise anterior, nós discutimos em detalhes o design do pipeline de deploy para projetos Anchor. Agora chegou a hora de pegar aquela teoria toda e colocar a mão na massa, transformando a antiga linha de montagem feita para a EVM em um ecossistema totalmente focado em Solana. Tudo isso, claro, garantindo que as engrenagens continuem girando perfeitamente. Dá só uma olhada no mapa do que a gente vai construir hoje. 1. O desafio da migração. 2. Adaptando o pipeline CI/CD. 3. Segredos e ambientes seguros. 4. A checklist de compatibilidade. 5. Deploy seguro em staging. E 6. A nossa conclusão e próximos passos. Tópico 1. O desafio da migração. Vamos atualizar a planta dessa fábrica? Olha, quem já teve que mexer num pipeline em produção sabe muito bem como é. A dor de cabeça pode ser enorme. É quase como tentar trocar o motor de um avião enquanto ele está voando. O nosso objetivo principal aqui é manter a fábrica operando sem interrupções. De um lado, a gente tem a nossa fábrica da IVM super bem azeitada e familiar, rodando as suítes de testes do Red Hat ou do Foundry. Do outro, a nova linha de montagem da SVM, usando o Anchor. E a ideia não é simplesmente jogar tudo para o alto e começar do zero, de jeito nenhum. O verdadeiro desafio de engenharia é integrar esses dois mundos para que eles compartilhem recursos e rodem num fluxo contínuo. Então, o truque de mestre para essa integração não virar um pesadelo é a gestão do tempo de compilação. Como a gente viu na análise anterior, compilar em Rust pode ser bem pesado. Por isso, a decisão arquitetural mais estratégica que a gente pode tomar é tratar os programas Rust compilados, os arquivos .so, como artefatos em cache. Fazendo isso, etapas super pesadas do processo viram algo idempotente, ou seja, o sistema fica inteligente o suficiente para não refazer do zero aquilo que já está pronto a cada pequeno ajuste no código. Isso literalmente acelera o pipeline de um jeito absurdo. Passando para o tópico 2, adaptando o pipeline CI/CD. Apresentando nosso copiloto de inteligência artificial. Em vez de ficar reescrevendo dezenas ou até centenas de linhas de configuração na mão, o que, convenhamos, é entediante e um prato cheio para erros, a gente vai usar uma abordagem muito mais moderna. Vamos colocar um assistente de inteligência artificial trabalhando como nosso engenheiro júnior para rascunhar as novas plantas da fábrica. O comando que dá largada nessa automação é super direto. Refatore meus scripts de CI atuais para um pipeline compatível com o Anchor, preservando as verificações existentes. O que a gente quer como resultado é um fluxo de trabalho completo no GitHub Actions, capaz de gerenciar o cache, rodar testes antigos e novos em paralelo e ainda lidar de forma inteligente com os acessos. Isso cria um ciclo de refatoração iterativa de 3 passos bem simples e elegante. Primeiro, a gente gera o fluxo com a EA. Depois, a gente executa o código lá no repositório. E olha, fatalmente a gente vai ter falhas no começo. Mas aqui vai uma mudança de mentalidade bem legal. Em vez de se desesperar com aqueles alertas vermelhos de falha no CI, vamos tratar eles só como sinais de tutoria. A gente pega os logs de erro, joga de volta para a IA e pede ajustes focados. E a gente repete esse ciclo, sem estresse nenhum, até que o painel fique todinho verde. Entrando no nosso tópico 3, segredos e ambientes seguros, lidando com as chaves sem nenhum vazamento. Essa é uma parte absolutamente crucial. O grande desafio ao migrar para o ecossistema Solana é manipular dados mega sensíveis, tipo os pares de chaves e variáveis de ambiente do Anchor, de um jeito 100% automatizado, mas sem nunca expor nada. A tática aqui envolve injetar chaves codificadas e decodificar elas para arquivos temporários, estritamente durante a execução. Mas o grande segredo mesmo está no comando final, o shell-u. Ele funciona como um triturador de papel digital de nível militar. Ele literalmente destrói a chave no disco assim que o trabalho termina, tornando qualquer tentativa de recuperação impossível. E lembrem da regra de ouro: nenhum script, sob hipótese alguma, pode imprimir ou ecoar segredos nos logs. Agora, para essa segurança e a compilação rodarem redondinho e sem sustos, previsibilidade é tudo. E a solução para isso é a imagem de runner reprodutível. Basicamente, é um arquivo Docker com as ferramentas exatas que a gente precisa, tipo o RustUp, as interfaces de linha de comando do Anchor e da Solana, além do Node. Sabe aquele velho problema do mas na minha máquina funciona? Com isso, ele simplesmente desaparece. Empacotando um ambiente desse jeito, a gente garante que a máquina local, o servidor de CI e o ambiente de staging vão usar exatamente a mesma caixa de ferramentas. Tópico 4. A checklist de compatibilidade. Conectando os ecossistemas.
Com um ambiente estável, a gente precisa ter certeza de que as ferramentas desses dois mundos diferentes estão mesmo conversando direito. É aí que entram os shins, que são pequenos scripts que servem como tradutores. Eles pegam os resultados lá dos testes antigos do Hard Hat e convertem para o formato do Anchor. O resultado disso tudo é uma checklist de compatibilidade em formato JSON. E a sacada genial aqui não é ter um documento parado, mas sim um organismo vivo dentro do pipeline. A cada mudança no código, ele avisa automaticamente o que já foi resolvido e o que ainda precisa de atenção. Se aparece um aviso apontando uma revisão manual de endereços na mainnet, por exemplo, a equipe vai saber exatamente onde focar antes de aprovar qualquer mudança no código. Tópico 5. Deploy seguro em staging, o tão esperado sinal verde. E finalmente chegamos no grande objetivo do nosso processo automatizado, o deploy no ambiente de staging. É aqui que a gente coloca toda a teoria à prova para validar a aplicação antes de ela encarar o mundo real na produção. Para o sinal verde ser liberado, o fluxo tem que seguir uma ordem super rigorosa. Primeiro, o build otimizado usando o nosso cache. Depois, os testes de integração. Aí, o empacotamento da checklist. Só depois de tudo isso é que o deploy em staging é acionado. E para fechar com chave de ouro, rola um smoke test, o teste de fumaça, que é basicamente dar partida no motor para ter certeza de que nada vai explodir e que a aplicação está respondendo direitinho. Mas espera aí, como a gente pode ter certeza matemática irrefutável de que a implantação deu mesmo certo? Olha, a gente não depende de achismos por aqui. A gente exige sinais concretos que a máquina possa verificar. O painel do CI tem que estar verdinho, o código de saída dos testes precisa ser estritamente zero, os logs precisam mostrar um manifesto de deploy completamente limpo e sem qualquer traço de chaves privadas. E claro, a checklist tem que relatar 0 falhas críticas. Esses são sinais vitais que confirmam uma execução impecável e incrivelmente segura. E para fechar, número 6, conclusão e próximos passos, marcando o pipeline. Finalizando a nossa jornada técnica de hoje, a gente conseguiu construir e validar um pipeline 100% funcional, trazendo aquele sistema antigo para um ambiente Anchor totalmente automatizado e protegido. E a cereja do bolo desse trabalho todo é marcar o projeto no repositório com a tag CI:\Anchor_Hari. O mais importante aqui é ter disciplina, manter commits pequenos, focados e um histórico de integração limpo e fácil de auditar. Porque, convenhamos, se der algum problema lá na frente, reverter a linha de montagem para um estado seguro vira uma tarefa indolor e imediata. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem provocativa. Agora que nós temos um pipeline que rastreia automaticamente todas as nuances de compatibilidade em um documento vivo, como exatamente essa checklist vai ditar os próximos passos rumo à finalização da migração do sistema? As respostas para isso vão ser o nosso guia para criar o plano definitivo de arquitetura. Bom, essa foi mais uma explicação técnica produzida pela Forge College. Para explorar ainda mais sobre esse assunto e dominar outros temas fascinantes do mundo da Web3, corre lá e acesse o site forge.college. Muito obrigado pela companhia e continuem construindo com excelência.